Nesse vídeo eu estarei falando como foi o meu processo para passar pelo FIES, desde inscrição, pré-seleção, envio de documentação e finalmente a aprovação, que você já tem até o spoiler, né, gente? Deu certo isso que eu fiz. Vou contar resumidamente como que foi o meu processo até o FIES, né? Eu faço o Enem desde 2021, quando eu estava no meu segundo ano do ensino médio. Fiz como treineira. Em 2022, que foi meu último ano, eu fiz pra valer, porém eu não tinha estudado. Em 2023, eu fiz o Enem, eu tinha estudado, entrei no cursinho, mas ainda não passei. Quando chegou em 2024, eu já tava um pouco cansada, mas aí eu falei, não, vou tentar mais uma vez. Em 2024, do meio do ano, né, que é o 2024.2, eu resolvi colocar minha nota lá no Acre, pelo FIES também, por conta de uma blogueira que eu sigo, que é a Jess, eu acho que muita gente conhece, que ela faz medicina pelo FIES lá no Acre. E eu decidi colocar lá. Passei, só que eu fui colocar no papel o que era bom, o que não era bom. Acabou que eu não fui. Por quê? A coparticipação seria 2.000 e pouco. Fora alimentação, moradia, né? A minha estadia lá, né? Gastos mensais. Então, eu coloquei no papel e realmente pesou para os meus pais. Então descartamos essa possibilidade, né? Eu fiquei bem mal porque foi minha primeira e única aprovação até então em medicina. E eu fiquei muito chateada, mas eu já estava estudando, né? Eu estava no meio do ano e eu já tinha estudado no começo e faltava poucos meses já pro Enem. Quando eu fiz a prova, eu fui ver a quantidade de acertos e eu falei para os meus pais que eu não ia conseguir passar ainda com aquela quantidade de acertos. Meus pais falaram, espera, vamos esperar ver a nota e realmente sair. Saiu a nota e eu, novamente, não vou conseguir. Eu já estava quase me mudando pro Paraguai. Eu já tinha contatos lá, um amigo meu foi pra lá, então ele ia me ajudar. E tinha dado certo pra ele, inclusive ele se encontrou lá e ele me incentivava muito a ir pra lá. E já era algo que tinha saído do meu pensamento, eu já tinha conversado com os meus pais, então assim, tava quase tudo certo mesmo, porque eu já estava super cansada de fazer aqui. Eu sei que tem muita gente que tenta por mais tempo do que eu tentei. Consegue, né, ou não, ou desiste, enfim, tem diversas histórias. Mas eu, infelizmente, já estava super cansada, tanto é que quando abriu o Sisu, ProUni, FIES, eu resolvi colocar todos pra perto da minha casa. Minha última tentativa aqui pro Brasil. Então eu resolvi, quer saber, vou colocar tudo aqui mesmo, Sisu, ProUni, FIES. Quando chegou o Sisu, ProUni, não passei. FIES eu já tava tipo assim, ah, tá, vou tentar mais uma vez. Cheguei, coloquei minha nota no FIES. Pra quem não sabe, a nota, ela muda de faculdade pra faculdade, o peso de cada matéria. Mas no FIES, eu vou deixar aqui a minha nota. E no FIES, especificamente, eu estava com 665,82. 665,82. Eu coloquei no FIES, igual eu falei, né? Coloquei pra faculdade mais próxima da minha casa. Falei, quer saber? É minha última tentativa mesmo. Eu já tentei outras vezes. Aqui em São Paulo é... Ai, eu sou de São Paulo, né, gente? Aqui em São Paulo é impossível de conseguir, assim, né? Com a minha nota, pelo menos. E eu sou cotista PCD. Mas até mesmo cotista de PCD tava muito difícil pra mim conseguir. Vou colocar as mais próximas mesmo. Se deu, milagre. Se não deu, tchau Brasil. Tô indo, entendeu? Pra Paraguai. As inscrições, né? Dia 4 ao dia 7 de fevereiro de 2025. Eu fui me inscrever dia 5 de fevereiro. Eu não entendi muito bem o que significava. A nota de corte estava 628,06. Eu estava acima, né? Já que a minha nota era 665. Tava dizendo que eu estava na colocação 16º. Então, eu estava dentro? Eu não estava? Não entendi. Tinha essa aí, a vaga Cine, que eu acho que era tipo vagas da Uninove. Eu também não entendi. Gente, eu não tava entendendo nada. Mas aí que tá. Eu fiquei com uma esperança, porém falei, meu... Vamos ver mesmo. O resultado saiu dia 18 de fevereiro. Eu fui olhar dia 19. Realmente, eu estava muito assim, deu ou não deu, sabe? Eu tava muito assim. Então, pra você ver, a inscrição começou dia 4, me inscrevi dia 5. Uma coisa que assim, quando dava meia-noite que eles falavam que ia abrir a inscrição ou que ia mostrar o resultado, eu já tava batendo lá na porta do INEP, tipo assim... atualizando a página toda hora. Chegou na inscrição do FIES, eu fui me inscrever no outro dia, entendeu? Quando mostrou o resultado, eu fui ver também no outro dia, né? O resultado apareceu dia 18. Eu fui ver dia 19. E pra surpresa de muitos, principalmente a minha, apareceu aí, ó. Parabéns, você foi pré-selecionado. Chocada. E aí, novamente, eu não entendi de novo essa colocação. Porque olha a minha colocação, eu tô na posição 70. Pra mim não fazia sentido ainda. E vagas no grupo de preferência 31. Na minha cabeça não fazia sentido, sério. Eu recebi o e-mail, né,
quando a pessoa, independente se a pessoa passa ou se a pessoa vai pra lista de espera, a pessoa recebe esse e-mail. Só que aí com mensagens diferentes. No caso meu ali, ó, parabéns, você foi pré-selecionado na chamada regular. Se eu não fosse, aí aparecer assim, alguma coisa, você foi chamado, não, você foi enviado pra lista de espera, alguma coisa assim, mas sempre aparece. Dia 19 ao dia 21 estava aberto para fazer a complementação, né, que é dizendo, eu quero essa vaga. É literalmente isso que serve a complementação, se eu não me engano. Eu fui, complementei, e aí eles dão um prazo de 5 dias para você mandar a documentação depois da complementação. Ou seja, se eu me complementei dia 19, eu vou ter até 5 dias. Se eu complementei dia 21, eu vou ter até 5 dias depois do dia 21. Ou no caso, a partir do dia 21. Independente. E eu acho que complementei dia 19, provavelmente, porque dia 20 eles já abriram pra mim. E olha como que tá. Tá certinho, gente. Eles colocam certinho. Comprovante de residência, carteira de trabalho. E aí, por exemplo, na minha família são 5 pessoas. E aí, tem o nome, né? Da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, o meu. Cada um que eu apertava, tipo, colocava o nome do meu pai, Renato. Aí no Renato aparecia toda a documentação que eu devia colocar. Desse jeito aí, ó. Comprovante de residência do Renato. Carteira de trabalho física, no caso do Renato. Carteira de trabalho digital do Renato. Então, aí eu saía da pasta do meu pai, tinha a pasta da minha mãe, Daniele. Aí eu apertava no Daniele, tava do mesmo jeito. Comprovante de residência, muita gente pode ter uma dúvida, né? Porque as minhas irmãs, elas são menores de idade. Quando eu fui colocar o dela, não fazia sentido carteira de trabalho. Aí eu fiquei meio assim, porque eu falei, meu Deus, elas não vão. Eu fiquei tão paranoica com isso, gente, que eu resolvi colocar no comprovante de residência, carteira de trabalho, tudo. Coloquei o RG delas, sabe? Só coloquei. E aí, se eles quisessem aceitar, se eles não quisessem... Porque eu fiquei tão paranoica que eu falei assim, eles não vão aceitar, entendeu? Aí eu só coloquei, só aceitei e coloquei. Dia 24 de fevereiro, eu tive a minha primeira resposta da documentação. E era cobrando mais documentação que eu não tinha colocado. Eu não vou lembrar qual que é exatamente todas, mas aí que tá, ó. Carteira de trabalho do meu pai, digital, porque meu pai é autônomo. Então, carteira de trabalho física dele tá, tipo, super desatualizada. Mas eu mandei. Agora, a carteira digital, eu falei, como meu pai não usa nem a física, quem dirá digital? Não coloquei. No caso, coloquei, só que eu coloquei a carteira física nos dois, no digital e na física. Aí eles mandaram, ó, tem que mandar mesmo assim. E tem a opção de mandar. Aí vai aparecer lá vazio, né? Não sei nada, porque meu pai não usa. Mas aí tem que mandar mesmo assim, entendeu? Se eles pedem, tem que mandar. Eles mandaram outros documentos também. Só que eu não vou ver agora, que não sei qual que são. Mandei os documentos. Dia 25 de fevereiro eu recebi a minha segunda resposta do FIES, falando aí, ó, que precisava de alguns documentos meu. E detalhe, reconhecimento em firma. Gente, eu não sabia que precisava colocar reconhecimento em firma, eu não sabia. Mas tem, tá bom? Por exemplo, ali, atividade não remunerada, que é o que eu não exerço atividade remunerada, né? Eu tive que escrever, no próprio punho eu escrevi. Só que eu mandei sem autenticar. Tipo assim, escrevi, dei meu autógrafo, tirei foto, né? Escaneei, mandei pra eles... E beijo. Aí eles falaram, não, querida, tem que ir lá no cartório, bater ponto lá, autenticar todas essas documentações e depois mandar pra gente. E a gente vê se dá certo, entendeu? Era essa a conversa. Não sabia disso antes, aí eu tive que fazer essas coisas, entendeu? Então, atividade não remunerada, comprovante de residência que não tinha no meu nome, assim, no máximo tinha compras da Shopee. Eles não aceitam. Tem que pegar conta de água, conta de luz. Tem umas outras contas também que eles aceitam, mas as principais, conta de água, conta de luz. E aí, o que eu fiz? A conta de água, de luz aqui da minha casa, com o nome da minha mãe. E fiz uma declaração da minha mãe falando que eu moro na casa dela, entendeu? Deu certo. Ó, dia 26, apareceu a colocação aí, ó. Até então, eu também não tinha entendido, que eu falei, poxa, lugar, posição 70... Caramba, né? Caramba. Mas estava lá eu, pré-selecionada, então eu estava acreditando que eu tinha sido pré-selecionada. Agora, falar pra vocês o que aconteceu antes de eu descobrir uma bomba. Eu entrando no TikTok, o que mais aparecia era vídeo sobre o FIES. Começou a aparecer vídeos de pessoas falando que tinham sido postergadas, que são da Uninove, tinham sido postergadas para o meio do ano, para o ano que vem. E eu fiquei desesperada, entendeu? Eu fiquei desesperada. Bati lá, inclusive, lá na Uninove com meu pai pra gente saber mais algumas informações. E a moça falou pra mim que eu não ia fazer naquele campus que eu estava, né? Que o meu era de Guarulhos, que eu ia fazer em outro. Eu associei que eu ia ser do campus de Vergueiros. Como que eu associei, eu não sei, mas eu associei isso.
Fechei com isso. Ah, eu sou da Vergueiros, sou de São Paulo. Pronto, fechei. Sendo que eu tinha colocado aqui em Guarulhos. Mas eu não sabia que lá em Guarulhos são 2 campos. O campus 1, que era aquele onde eu estava, e o campus 2. E o campus 2 é onde eu iria começar. A moça estava querendo dizer que eu ia começar no campus 2, porque o campus 2 é o ciclo básico. No caso, é o prédio dos calouros, literalmente. E aí o campus 1 é pro ciclo clínico em diante. No caso, o internato fica mais no hospital. Mas tem que resolver alguma coisa, uma burocracia, é lá no campus 1. Eu associei que não existia campus 2. Eu associei que tinha a Vergueiros e eu ia fazer lá. Entrei no TikTok, vendo os vídeos do pessoal lá falando que tinham sido postergados. Fui ver os comentários e tinha um rapaz que tinha falado que tinha sido postergado. Ele tinha passado em medicina na Uninove em Vergueiros. E aí eu falei, amigo, né? Amigo. Ele é do Ceará, né? Ele estava no Ceará. Nessa época a gente conversou pela rede social, viramos super amigos mesmo. A gente tava compartilhando mesmo da mesma dor, literalmente. E aí ele falou pra mim que tinha sido postergado. Eu falei, bom, eu não recebi nada ainda. Será que eu não vou ser? Quando foi no dia 27, aí a informação que eu fui postergada. Todos foram postergados. Eu tava me sentindo alecrim dourada, achando que eu não tinha sido. Eu fui postergada. Foi um choque pra mim. Eu chorei horrores. Falei assim, vai demorar uma vida pra chegar. Meu, eu poderia estar estudando, eu poderia estar lá no Paraguai já. O Paraguai já começou as aulas, sei lá o quê. Inventei diversos argumentos que eu não queria esperar. Mas aí eu esperei. Falei, não, eu tô com a minha vaga. Eles estão segurando a minha vaga. Eu só vou ter que passar pelo processo. Só vou ter que passar pelo processo de novo. Um dia eu acordava bem, assim, nossa, eu passei em medicina e tudo mais. Outro dia eu acordava assim, será que eu vou ser aceita com a documentação? Foi um misto de emoções. Passando-se os meses. Quando chegou em junho, estava todo mundo assim, meu Deus, cadê? INEP, cadê? Porque a gente até cogitou em sermos postergados para 2026.1, porque tinha a unidade da Uninove que tinha sido postergada para 2026.1. A gente, por quê? Criaram um grupo de FIES. Todo mundo ficava lá chorando junto, surtando junto nos grupos, né? E tinha o grupo da Uninove geral, que era de todas as unidades, e tinha os grupos da Uninove de cada campus. No caso, eu estava perdidaça, achando que era de Vergueiros, eu estava lá jogada no grupo da Vergueiros. Quando chegou, na época, o pessoal surtando mais ainda, né? Quando abriu a complementação foi de dia 25 de junho, a gente recebeu notificação do INEP falando assim, ó, bora, chegou o dia, graças a Deus. Fomos lá cumprimentar a inscrição. Eu ainda achando que era de Vergueiros, quando eu fui cumprimentar a minha inscrição, eu vi lá, Campus Guarulhos. Surtei, porque eu acreditei que Guarulhos ia ser pro ano que vem, não pra esse ano de 2025. Comecei a chorar, falei pros meus pais, não vai dar, entendeu? Vou ter que esperar mais. Meus pais, mas você esperou até aqui, você pode esperar mais um tempo. Meus pais super pacientes comigo. Falei com meu amigo, chorei com meu amigo, não, pelo amor de Deus, eu acho que Guarulhos é esse ano ainda. Saí do grupo de Vergueiros, entrei no grupo de Guarulhos, fui super bem recepcionada lá. O pessoal, não, a gente vai começar esse ano, para com isso, não, calma. Graças a Deus, gente, Guarulhos era pra esse ano, sim. Dia 25, complementei a inscrição e enviei a minha documentação dia 27, que foi quando eles liberaram. Aí eu já estava mais atenta. Demorei 2 dias, mas não foi minha culpa, foi porque eles liberaram depois. Eu acho que é porque tinha muita gente que bugaram um pouquinho, mas aí, dia 27, assim que eles abriram, eu mandei minha documentação novamente. Chegou dia 30, nada de resposta, nada, tava assim, ó, nada de resposta. Dia 1º de julho, eu tive a minha primeira resposta depois da postergação. Falando aí, ó, documento meu e do meu pai, que eu não fazia ideia do que era isso. Aí eu tive que ir atrás, pesquisei, mandei a documentação de novo. Foi dia 2, recebi a minha segunda resposta, que era pedindo pra eu atualizar a documentação da minha mãe. Isso aí foi um pouco de BO também. Por quê? Pra atualizar, eles teriam que reabrir pra mim, entendeu? Lá no comecinho, porque tava fechado. O que tava aberto era pra mandar a documentação, mas como que eu ia atualizar uma documentação da minha mãe se eles não abriam pra mim? E aí eu tive que bater lá, né? Mandei mensagem pra eles, fiquei enchendo o saco deles. Aí eles ficaram tipo, não, calma, a gente vai abrir, calma aí que a gente vai abrir. Não, peraí. Foi um processo, mas deu certo, não demorou tanto assim também. Eles abriram pra mim, eu atualizei e mandei a documentação novamente. Essa segunda resposta, ela foi 1h52 da tarde. Quando foi no dia 2, 3 horas da tarde, eu recebi essa confirmação aí de inscrição. Detalhe, todo mundo que estava sendo aprovado recebia isso antes de receber a aprovação. E eram 3 horas da tarde. Eu recebi, só que aí, logo em seguida, eles recebiam a aprovação.
Eu não recebi. E eu fui uma das últimas a receber isso, né? No caso, eu fui uma das últimas a ser aprovada. Surtando já, porque praticamente todo mundo tinha sido aprovado, menos eu e alguns bocadinhos ali de pessoas. Mas imagina, né? A maioria das pessoas que eu conversava já tinham sido aprovadas. Só faltava eu. Quando foi no dia 3, eu fiquei assim, em cólicas, o dia inteiro. E nada de sair essa aprovação. Quando foi de noite, eu fui dormir, né? Já passava da meia-noite. Eu conversando com meu amigo, falando assim, poxa, eu não fui, né? Meu amigo falou assim pra mim, Lívia, o pessoal aqui acabou de falar que foi aprovado. Detalhe, eles aprovavam em grupo. Tipo assim, 10, 15 pessoas eram aprovadas e beleza. E aí depois, outra remessa de gente. Era tipo em grupinhos que eles aprovavam. Eu ia dormir e ele falou assim, não, olha lá pra ver. Atualiza lá. Atualizei. E aí eu recebi essa mensagem aí da Uninove. Há 18 minutos que eu não tinha visto antes. Ou seja, recebi notificação no dia 3, só que aí eu não vi, né? De quase de madrugada, praticamente. Gente, pra mim, passou das 10 horas, já é madrugada. Recebi essa notificação. Fui entrando aí, olha, aí eu recebi esse e-mail. Quando eu entrei, aprovada, eu saí correndo, acordei minha mãe, acordei meu pai, acordei minhas irmãs, chorei, eu passei, eu passei. Fiquei assim, ó, sem acreditar. Eu acho que até hoje, talvez, eu ainda fique assim, será que é verdade isso aí? Porque realmente era um sonho que eu olhava assim com as minhas possibilidades e não ia dar certo. Mas olha aí. Eles pediam pra ir a partir do dia 7, lá na faculdade, pra enviar alguns documentos presenciais. Só que no dia 7, eu iria viajar de manhãzinha, então eu não estaria aqui. Falei, o quê? Eu vou bater lá nessa sexta. Fui lá com a minha irmã, me expliquei a situação pro moço. Inclusive, um querido, o meu amigo Davi, ele pegou a senha pra mim. O horário de espera tava papo de, sei lá, 2, 3 horas. Meu amigo pegou pra mim quando chegou lá. Eu fiquei nem 30 minutos na fila esperando, né? Um querido, Davi. Amo muito a vida dele, inclusive ele é da minha sala. Expliquei lá pro moço, falei, moço, eu não vou estar aqui na segunda-feira. Eu só posso hoje, sexta-feira, porque eu vou viajar na segunda-feira. E eu já fui aprovada, sabe? Fiquei ficando com o moço. O moço falou, calma aí que eu vou dar uma olhada lá. Ele foi um querido também. Deu certo. Assinei lá a papelada, era só levar pro banco, mas aí eles davam um prazo maior, né? Então, daria tempo de eu ir viajar e depois voltar e resolver esse negócio do banco. Deu tudo certo, né? Graças a Deus. Quando foi aí no dia 18, eu já tava mandando documentação pra faculdade, porque tem alguns documentos que você tem que enviar pra faculdade, entendeu? E aí você envia pra eles, e aí eles fazem esse negócio aí de deferido. Quando tá indeferido, você tem que mudar de novo, mas aí tava super tranquilo, gente. Eu já tava dentro da faculdade, tá bom? Tava super tranquilo. Dia 29, eu já estava, o quê? Me inscrevendo em congresso da faculdade, que era o CAMED. Inclusive, eu já fui, foi em setembro, foi muito bom. Foi meu primeiro, me marcou demais. E antes mesmo de começar as aulas, eu já estava lá me inscrevendo, então assim... dá certo, sabe? Algumas pessoas me perguntam, né, tanto no Instagram como no YouTube, até mesmo no TikTok, vale a pena fazer medicina pelo FIES? E eu digo pra vocês, vale a pena se for o seu sonho. Se for o sonho da sua mãe, da sua avó, do seu pai, do seu cachorro, do seu papagaio, não vale a pena. Se for o sonho de qualquer outra pessoa que não seja você, não vale a pena. Porque é uma responsabilidade, tá? Tanto a medicina em si, qualquer outro curso, né? Mas eu falo de medicina porque eu tenho, né, propriedade pra falar, porque eu faço isso. Mas eu falo assim, tanto a medicina, o curso em si, como a responsabilidade da dívida. Porque FIES, você não tá fazendo de graça. Tanta gente da minha sala que veio de outra cidade, tá? De outro lugar do país, medicina aqui, que conseguiu a vaga aqui, tá? E tá fazendo pelo FIES, porque minha sala toda é só do FIES. E tá pagando aluguel, alimentação, às vezes até transporte. Tá fazendo pelo FIES porque vai pagar depois, beleza. Só que ainda tá pagando aqui agora, no momento. Eu não tinha o cartão o bilhete, né, pra passar no ônibus. Eu tive que pagar R$7,40 vezes 2, né, que é R$14,80, todos os dias praticamente, quando meu pai não me levava, porque eu não tinha um cartão. É um dinheiro, entendeu? É um investimento. E se não for o seu sonho, não vale a pena. Não vale a pena você ficar gastando, depois ainda tem a dívida, não vale a pena. Mas, se for o seu sonho, vai, tenta sim, coloca a sua nota, começa sim a faculdade pelo FIES mesmo e depois resolve essa dívida, depois dá certo, depois tem muita coisa pra ajudar a pagar essa dívida, quitar essa dívida, mas tem que ter o pé no chão, você não tá fazendo de graça. Tá? Você não tá fazendo de graça, você tá fazendo emprestado. Depois vai ser muito gratificante, porque você vai pagar a faculdade com o fruto do seu trabalho. Então pense nisso, vai ser muito gratificante. Se for o seu sonho, tá, galera?
Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Cuide as suas férias, se você estiver de férias, se você for vestibulante, se você não for. Bom Natal pra vocês, bom Ano Novo, até o ano que vem, que agora só aparece aqui ano que vem, em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Coloque suas dúvidas aqui ainda no comentário, eu ainda tô aqui olhando, tá bom?